Quer que eu leia? Por favor. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Interessante esse texto, porque essa palavra unir aí dá a ideia de amálgama. Amalgamar. O que é amalgamar? Eu gosto de usar o exemplo, né, quem é mais antigo vai entender, do Durepox. Aham. O que é o Durepox? Vinha duas massinhas, né, uma mais escura e uma mais clarinha, e você pegava as duas massas e começava a amassar ali de uma forma que não havia mais possibilidade de separar, uma vez que aquelas massas foram unidas porque elas amalgamaram, né? É tipo você, vou fazer um bolo de fubá, aí você pega lá a farinha, né, o fubá, e pega o ovo e bate e faz aquela massa, e depois você fala assim, me arrependi, quero tirar daqui o ovo. Não tem mais como, porque amalgamou. O amálgama é a ideia de unir-se sem possibilidade de separação. Amém. É essa palavra que é usada aqui no verso de número 17. O nosso espírito se amalgamou com o espírito de Cristo, tornando um só, ou seja, não há possibilidade de separação. Amém. Se essa pessoa for lançada no inferno, o Espírito de Cristo vai junto, porque não tem como separar, não tem como dividir mais, né? Amalgamou. Essa é a ideia do texto. Então, entendendo isso, é uma ousadia muito grande a gente dizer que depois de termos a Cristo, nós podemos ser lançados no inferno. Porque para isso nós temos que dizer que Deus lançaria o Filho no inferno. No inferno junto. Meu Deus. No português, as palavras não trazem significados assim tão... Nosso idioma não ajuda muito, mas no grego, na língua que foi escrita, as palavras têm significados literais muito fortes. Então, se eu quero falar de uma união que pode separar, eu não uso a palavra amálgama, eu vou usar outra palavra. Entendi. Quando eu falo amálgama, eu estou falando de algo que é indivisível, não se pode dividir mais. Então, Paulo sabia exatamente o que ele estava escrevendo. E ele diz assim, olha, uniu de uma forma que não pode, é um só espírito. Então, é a ideia do casamento, né? Os dois se tornam uma só carne. O que pode dividir isso? Só a morte. Então, vamos supor, eu tenho um boi, e eu quero dividir o boi para duas pessoas. Só tem uma forma. Eu vou ter que matar o boi. Então, se faz um só espírito, ele está dizendo assim, não tem como dividir. Dois você divide, dá um para cada. Não tem como dividir. Por que não tem como dividir? Só a morte. Então, teria que condenar Cristo também ao inferno. Meu Deus. Junto com esse crente. Então, é algo... forte. O texto que o senhor comentou de Efésios, Efésios 1:13, que vai falar que o Espírito ele é o penhor da nossa salvação, né? Você tem o texto aberto? Tenho aqui. Pode ler pra gente? Vou ler aqui, ó. Em que vós... aí ele vai... eu vou começar lendo a partir do 12, ó. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. É o penhor da salvação, né? Ou seja, qual que é esse texto? 1:13, acho que na versão da... 1:13. Tá um pouquinho diferente. Efésios 1:13. Você que está em casa, abra também sua Bíblia. Não fique aí nos seus achismos, né? Leia os textos. É importante você ler os textos. Na minha versão diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, selado, né? A ideia do selar aqui é a ideia de dar um destino, né? A ideia da carta, que só chega ao destino se houver um selo, né? Sim. Nós somos selados. Aí ele vai dizer, esse Espírito, o qual é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Penhor é a garantia. Então,
a nossa salvação tem uma garantia. Deus deu algo como garantia. E o que é que Deus deu como garantia? O próprio Espírito dele. Então, para que um crente salvo perca a salvação, Deus precisa perder o Espírito. Porque o Espírito é o penhor, né? Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas que precisam de dinheiro, e aí elas vão nos bancos, né? Normalmente a Caixa Econômica, e elas têm joias, né? Tem corrente de ouro, anel de ouro, aquelas coisas, e aí elas vão lá e dizem assim, ó, me empresta o dinheiro e eu vou empenhorar minha joia em garantia como eu vou pagar o dinheiro. Sim. Então, se a pessoa cumpre a promessa e ela vai lá e paga o dinheiro que ela pegou emprestada, o banco devolve o penhor, mas para isso tem que cumprir a palavra. Se a pessoa não cumpre a palavra, o banco fica com o penhor para ele, porque foi a garantia dada. Sim. Deus deu um penhor. Deus empenhorou seu próprio espírito. Então, Deus pegou o espírito dele e colocou dentro de nós como um penhor, dizendo assim, ó, ou eu cumpro a minha palavra de salvar vocês, ou vocês vou perder o meu espírito. Esse é o penhor, eu estou empenhorando, estou dando ele como garantia, né? Então, perder a salvação é o mesmo que Deus perder o espírito. Meu Deus. E perder o espírito é Deus perder a si mesmo. E é Deus perder a si mesmo. Que é algo impossível. Perder a salvação é você admitir que Deus não deu conta de fazer o que ele tinha prometido fazer. Paulo diz aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar até o dia de Cristo. Então, é um desafio do próprio Deus. Ele disse assim, ó, eu vou te salvar. Amém. Eu garanto a sua salvação. Eu estou dando o meu espírito como um penhor, né, para que você possa realmente... E voltando aqui talvez um pouco ao começo, de como nós começamos esse assunto, o que isso gera? Nós temos dois tipos de crentes aqui. Um que crê que a salvação não se perde, porque Deus é quem garante, e um que crê que a salvação... eu falei de qual primeiro? Não se perde. Não se perde. Não se perde, né? E um que crê que a salvação se perde. O que crê que a salvação se perde, ele não consegue servir a Deus. É verdade. Porque ele vive atormentado dia e noite. Porque tudo que ele faz, ele diz, perdi minha salvação, vou para o inferno. Eu vivi assim por muito tempo. Então, na época, até jogar bola perdia a salvação. Só que eu era só um adolescente, né, de 13, 14 anos. Então, eu queria muito jogar bola. Só que jogar bola perdia a salvação. Sim. E agora? Então, o que eu fazia? Eu ia jogar bola escondido. E aí, quando eu ia jogar bola, aí jogava, esquecia. Jogava, brincava, mas quando eu estava voltando para casa, eu já começava a voltar numa crise, porque, gente, se Jesus voltar agora, eu vou para o inferno, eu perdi minha salvação. Então, e qual que era a ideia? A ideia era que eu tinha que esperar até o próximo culto, aí o pastor ia fazer o apelo, e eu ia lá tinha até o momento do culto do concerto. Quem aqui quer se consertar com Deus? Aí eu já ia lá, aí quando eu consertava com Deus, ufa, ainda bem que recuperei minha salvação de novo. É como se Deus ficasse tirando e colocando a salvação, né? Assistir televisão perdia a salvação, né? Em alguns momentos usar shorts perdia a salvação. Talvez tenha muita gente assim nessa angústia, né? Eu lembro que tem um texto de Coríntios que o pastor pregava e dizia assim, olha, se Jesus voltar e você estiver nu, você vai para o inferno. E aí eu tomava banho, os meus banhos eram banhos a jatos. Eu cheguei a tomar banho de camiseta e de shorts, com medo de ir para o inferno. Por quê? Porque o texto diz que se estiver nu vai para o inferno. Então, ou seja, a pessoa que vive com a ideia de que quando ela comete um erro, ela perde a salvação, ela não vive. Não. Além de viver atormentada, ela atormenta a vida de todo mundo. Agora, quando você crê na salvação eterna, você descansa em relação a isso. Você sabe que você tem problemas, você sabe que você tem comportamentos que você precisa mudar, melhorar.
mas você já não carrega o peso da condenação, da culpa. Você já não carrega o peso de saber que se você cometer um erro, agora Deus vai te enviar ao inferno. Então há um descanso. E é desse descanso que Paulo fala aos Hebreus, que nós precisamos entrar no descanso de Deus. Qual que é o descanso? O descanso de saber que eu estou seguro nas mãos de Jesus. Amém. Não sou eu que me mantenho seguro. Não sou eu que me garanto, né? Nós cantamos, né? Seguro estou, como é que é? Nos braços daquele que não... Mas daí, canto que estou seguro nos braços dele, ao mesmo tempo que estou morrendo, porque eu acho que sou eu que me garanto. E na verdade, Deus empenhou o Espírito dele para que nós possamos descansar na salvação eterna. E nós descansarmos nessa salvação, complemento no texto de Efésios, lá que o senhor falou no final, no 10, que é para nós fazermos as obras. Fazermos, né? As obras. Então, nós entendermos que essa salvação vem pela graça, nos permite fazer as obras e a vontade de Deus, né? Exatamente. Porque senão, né, vira essa batalha de você sempre, né, estar ou não salvo, e você não consegue pensar em outra coisa, né, a não ser, de alguma forma, estar preservando a sua salvação. E isso impossibilita que a vontade de Deus se conclua na sua vida, né? Exatamente. Que a vontade de Deus se realize na sua vida. Só que 2 Coríntios 5,17 vai dizer que nós fomos feitos novas criaturas, que tudo se fez novo. Então, as coisas velhas passaram. Quando o Senhor nos alcança, nós somos feitos nova criatura. O Senhor comentou, né, que o velho homem foi crucificado, Cristo agora habita em nós. E através de Cristo nós podemos viver a vontade do Senhor. Então, nós também compreendermos, né, a salvação de Deus, a salvação eterna de Deus nos permite vivermos a vontade de Deus. Porque senão nós jamais conseguimos... Eu penso Paulo, né, que Paulo, se ele não tivesse compreendido, né, de fato, essa vontade de Deus, ele viveria em condenação. Porque a palavra vai dizer que Paulo era zeloso, né, com as coisas de Deus. Ou seja, Paulo, ele vivia da forma que ele vivia antes de conhecer a Cristo, porque ele era zeloso. Então, por ter zelo daquilo que ele cria, e ele cria estar fazendo o que era certo, ele perseguia a igreja. Só que quando ele conhece a Cristo, ele poderia viver numa condenação, porque ele pensa, cara, eu fiz errado a vida inteira achando que eu estava fazendo certo. Só que Paulo entende, não, é um novo caminho, é uma nova história, algo novo que está sendo escrito, e eu decido deixar isso para trás para viver aquilo que essa nova história que Deus está